Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Muito bom dia, estamos começando o programa, começando bem o seu dia. E eu já quero profetizar que, de fato, este dia será o melhor de toda a sua vida, um dia de vitórias, de conquistas, de comunhão com Deus, de bênçãos familiares, de bênçãos de saúde, bênçãos de prosperidade. De todos os lados virão bênçãos sobre a sua vida. Receba, em nome de Jesus, essa palavra profética, porque eu libero com fé sobre você nessa manhã. Olha só, nós estamos começando uma nova temporada no programa e começa hoje e vai ser da seguinte forma. Agora, a partir de hoje, cada dia da semana será uma palavra com um tema específico. Antes, nós estávamos fazendo uma série de mensagens semanal, mas a partir de agora, cada dia, por exemplo, hoje, segunda-feira, será a segunda da edificação. Então, a partir de agora, todas as segundas-feiras, será uma palavra muito forte de edificação espiritual, muito profunda na palavra de Deus. E terça-feira será o dia da família, tá bom? Será começando bem o seu dia da família. Quarta-feira será outro tema, quinta e sexta serão outros temas. Então, você vai aprender, né, que cada dia vai ser um tema e você vai poder acompanhar. Vai ser uma experiência incrível, que você vai ter temas diversos durante toda a semana para cada área da sua vida e tudo isso com a intenção de te abençoar ainda mais. Você conhece a lei da reciprocidade? É uma lei espiritual revelada pela palavra de Deus, que mostra que o nosso comportamento nos leva a um determinado resultado. Esse é o assunto da nossa conversa. Gente, estamos hoje na Itália e temos aqui atrás o belíssimo Lago de Como. Nesse lugar, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, nós lemos: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso fala de reciprocidade. A palavra reciprocidade indica o ato de ser recíproco, que por sua vez, de acordo com o dicionário, tem como definição o seguinte: que se dá ou faz em recompensa de qualquer coisa equivalente, mútuo. Em outras palavras, reciprocidade fala de mutualidade. Se eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Se eu me distancio de Deus, Deus se distancia de mim. Isso não tem nada a ver, como alguns tentam classificar, como uma anulação da graça. Eu sou salvo pela graça, mas para que a graça funcione na minha vida, eu preciso me aproximar, eu preciso acessar a graça de Deus. Como? Romanos 5,2 diz que pela fé nós temos acesso à graça. A menos que o homem se arrependa e se aproxime de Deus em fé, ele não vai experimentar a salvação que Deus, na sua graça, está oferecendo. Precisamos entender que, embora a graça fale de não merecimento, há um depósito em Deus do qual eu não sou merecedor, mas que eu preciso me aproximar para usufruir. A responsabilidade de ter que me aproximar não fará de mim merecedor. E eu preciso entender que a questão de mérito não anula o fato de uma lei estabelecida por Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve e diz que aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas o que semeia muito vai colher muito. Em outras palavras, o tamanho da sua colheita não é determinado pela graça de Deus, mas é determinado pelo seu plantio. Nosso posicionamento, nosso comportamento diante de Deus nos leva a um lugar específico de resultados. E isso precisa ser entendido não como legalismo, nem como mérito próprio, mas com o cumprimento de uma responsabilidade, com o acionamento consciente e intencional de uma lei espiritual. E a palavra de Deus está cheia de exemplos como esse. Já vi pessoas dizendo que com isso estamos tentando anular a soberania de Deus. Quando falamos que você, à medida que é mais intenso em Deus, pode experimentar mais. Mas precisamos entender que Deus, na sua soberania, é que estabeleceu essa lei. Então, o cumprimento da lei do Deus soberano não muda a soberania de Deus. A verdade é que alguns estão tentando definir a soberania de Deus nos seus próprios termos, de acordo com aquilo que eles acham que deveria ser a soberania de Deus. Na verdade, eu não posso determinar o meu chamado, não posso determinar o tipo de dom ou de ministério, são escolhas de Deus. Mas eu posso determinar a intensidade que eu vou viver aquilo que Deus planejou para mim. E isso
precisa ser entendido à luz da lei da reciprocidade. Então vamos observar que o trato de Deus conosco, baseado no ensino bíblico, é determinado pelo nosso próprio comportamento. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Deus diz: eu honro aqueles que me honram, mas aos que me desprezam, eu desprezarei. O que é isso? Reciprocidade. Deus honra aqueles que o honram, mas despreza aqueles que o desprezam. Mutualidade. E nós precisamos entender que isso vai desde o Velho até o Novo Testamento, como citamos Tiago dizendo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns textos bíblicos que mostram essa verdade. Por exemplo, Levítico capítulo 26, nós vamos ler agora os versículos 23 e 24 que declaram o seguinte: se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Deus aqui está dizendo de forma clara: se vocês se posicionarem contrários a mim, eu serei contrário a vocês. Em concordância com esse texto de Levítico, nós encontramos 2 Coríntios capítulo 15, verso 2, onde a palavra de Deus nos mostra que Azarias, filho de Obed, vai ao encontro do rei Asa. E ele diz: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Então observe a reciprocidade: o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se vocês o buscarem, ele vai se deixar ser achado. Se vocês o deixarem, ele também vai deixá-los. Nós percebemos que Deus não necessariamente está se aproximando ou distanciando como quem sai na dianteira, mas nós percebemos da parte de Deus uma ação de reciprocidade, a ação e atitude que o seu próprio povo escolhe ter diante dele. Nós podemos entender isso como uma lei espiritual. E o fato de que isso é enfatizado ao longo de todas as Escrituras nos mostra que Deus queria que nós tivéssemos mais do que informação, mas entendêssemos a ênfase. A repetição tem a ver com a ênfase, com a importância que isso tem. Se você trata Deus de forma diferente, será também tratado diferente por Ele. Em 2 Crônicas 16, 9, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações que se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Ele não vai se revelar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu, para que eu me revele de uma forma especial a esses que também estão se doando de forma especial a mim. Em Números, no capítulo 14, no versículo 24, o Senhor diz: porque Caleb teve um espírito diferente ao me seguir, um posicionamento diferente. Deus diz: eu também vou honrá-lo de uma forma diferente. No Salmo 18, nos versos 25 e 26, nós lemos: para com o benigno, benigno te mostras. Para com o íntegro, íntegro te mostras. Para com o puro, puro te mostras. O que é isso? Reciprocidade. Nossa atitude de benignidade nos leva a uma revelação da benignidade de Deus. Nossa atitude de integridade nos leva a uma revelação da integridade de Deus. E nossa atitude de pureza nos leva a uma revelação da pureza de Deus. Você não vê Deus dizendo que para com o benigno ele se mostra íntegro, não vê Deus dizendo que para com o íntegro se mostra puro, e não vê Deus dizendo que para com o puro ele se mostra benigno. Embora ele tenha as 3 características, ele vai revelar cada uma delas àqueles que primeiro demonstraram esse tipo de atitude diante deles. Isso é reciprocidade. Mas o versículo termina dizendo: para com o perverso te mostras contrário. A palavra traduzida como perverso no original hebraico é torto, é alguém torcido. Embora Deus não use a mesma palavra para falar de si, porque Deus não é alguém que haja nenhum tipo de distorção, mas o texto mostra que para com esse Deus também vai se mostrar distorcido, ou seja, a revelação será ofuscada. O que é isso? Reciprocidade. Ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a palavra de Deus, nós percebemos isso. Deus não faz acepção de pessoas, isso é claro na Bíblia. No entanto, nós reconhecemos que Ele faz acepção de atitudes. De acordo com a atitude que nós temos, os resultados serão diferentes. Então Deus faz distinção das nossas atitudes. Um exemplo disso é que normalmente ao longo das Escrituras nós vemos que cada um deveria contribuir de acordo com as suas posses. Mas há um texto no livro de Êxodo, no capítulo 30, que fala de uma contribuição única para todo mundo. Por quê? Porque esse tipo de oferta dizia, na verdade, respeito ao valor de cada um. Então Deus diz em Êxodo 30, 12, quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, instrução a Moisés, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio.
Essa oferta, diferente das outras, falava do valor que cada um tinha. Então o Senhor diz, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas, ou meio ciclo, são oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. E Deus diz, o rico não dará mais, e nem o pobre dará menos. Por quê? Porque isso fala do valor de cada um. E Deus não faz acepção de pessoas, porque o rico não tinha mais valor do que o pobre, e nem o pobre menos valor do que o rico. O Senhor diz, todo mundo dá a mesma oferta, porque todos têm o mesmo valor. Ele não faz acepção de pessoas. No entanto, nós olhamos para o Novo Testamento que diz, o que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. Aqui nós já temos uma distinção, uma acepção de atitude. De acordo com aquilo que você fizer, a resposta de Deus virá de forma diferente. Entender que esse Deus que não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes, nos trata dessa forma, nos leva a uma compreensão de que não podemos simplesmente esperar grandes coisas do Senhor, sem que a gente necessariamente também faça grandes coisas para Ele. Não podemos esperar ter tudo de Deus sem que Ele tenha tudo de nós. Tozer fez a seguinte declaração, enquanto Deus não tiver tudo de você, não espere dele um avivamento. Eu ouvi uma declaração semelhante na minha adolescência da irmã Valnice Milhomes. Ela dizia, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Isso é reciprocidade, não tem a ver com mérito, tem a ver com o entendimento de que agradá-lo com o meu comportamento é diferente do valor que eu tenho e do tanto que eu sou amado por Ele. São coisas distintas. Eu não serei mais amado por Deus se fizer algo bom e não serei menos amado se fizer algo ruim. No entanto, se eu me aproximo mais dele, ele se aproximará mais de mim. Os resultados serão diferentes, porque eles estão baseados no meu comportamento. E eu já descobri pela palavra de Deus que quem crê mais, experimenta mais. Quem se entrega mais, recebe mais da parte do Senhor. Essa é a lei da reciprocidade. Lemos na visão de Ezequiel, no capítulo 47, que alguém pode entrar no rio até o tornozelo, alguém pode entrar no rio de Deus até a altura do joelho, alguém pode chegar até mesmo à altura dos lombos, mas é possível se chegar às águas profundas. Muitas vezes nós pensamos em ter mais do Espírito Santo, em vez de entender que Ele é que quer ter mais da gente. O termo ser cheio do Espírito na Bíblia não diz respeito a quanto do Espírito Santo nós temos, porque João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. Ser cheio é estar totalmente tomado. Tem muito mais a ver com o fato dele ter mais de nós do que nós temos mais dele. Quanto mais entramos no rio, quanto mais nos rendemos, quanto mais nos entregamos, mais usufruiremos da parte do Senhor. Entender a lei de reciprocidade nos fará compreender também que resultados diferenciados dependem também de atitudes diferenciadas. Que o Senhor nos dê a graça de compreender e reproduzir na prática a aplicação desse princípio. Deus te abençoe. Meu Deus, que palavra abençoada nós tivemos hoje, e eu sei que tocou profundamente o teu coração. Tudo isso é para tornar você um cristão mais forte, mais que vencedor, e que seus dias nunca mais sejam aqueles dias derrotados, fracassados, desanimados, porque você está recebendo essa porção de alimento espiritual diariamente aqui no nosso programa, começando bem o seu dia. Outra coisa também que eu quero falar para você nesse programa é sobre as nossas camisas do programa Começando Bem o Seu Dia. Olha essa que eu estou usando, a sua atitude define a sua altitude. São camisas com frases proféticas e abençoadoras. E você pode adquirir lá na sede regional da Paz Church, na Borges de Leal, nos dias úteis de segunda a sexta, em horário comercial. E o preço é bem baratinho, não se preocupe que certamente você tem condições de comprar. Ou então você também pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Facebook, e nós vamos te dar toda a instrução e dar um jeito de te ajudar a vestir a camisa do programa Começando Bem o Seu Dia. Nós temos vários modelos, cada um mais lindo que o outro, e você pode de fato vestir a camisa e abençoar o nosso programa e abençoar a TV Amazônia também. Isso é como fosse uma oferta missionária, porque a TV Amazônia é um canal de evangelização na cidade de Santarém, e você pode ajudar a manter a TV no ar através da compra dessas camisas, tá bom? Então fica essa dica e você vai ficar muito mais bonito vestindo a camisa ou as camisas do programa Começando Bem o Seu Dia.
Antes de finalizar, eu quero fazer uma oração por você, para que tudo que você recebeu nesse dia, através desse programa, possa entrar no seu coração e gerar vida e vida em abundância sobre você, a sua casa e a sua família. Senhor, eu quero abençoar nesse momento as pessoas que nos assistem pela televisão, pela internet e declarar uma vida de vitória. Deus, a Tua promessa para nós, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou foi Jesus Cristo, esse campeão invicto, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos todas as coisas. E eu declaro cada uma dessas pessoas recebendo uma porção de unção, de graça e de amor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui com a Terça da Família no programa Começando Bem o Seu Dia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando